Hoje foi uma noite de estar ainda bem, uma noite de muito aprendizado, e temos agora o encerramento da banca de hoje com o trabalho da Eliane de Sá. O tema do trabalho é as reflexões sobre a eficácia da atuação do poder público frente às medidas socioeducativas. Você terá um prazo regimental de 15 minutos para apresentar e tecer os comentários do seu trabalho de pesquisa, e ao final os professores farão as considerações e eventuais perguntas. Perfeito? Eu lhe aviso os 2 minutos finais, tudo bem? Pode ser os 2 ou você prefere outro tempo? Sim. Tá. Faltando 5 minutos eu te aviso, depois 5, 2 e 1, tudo bem? Vontade de crescer, fique tranquilo, esse trabalho está ótimo. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao meu trabalho de conclusão do curso de Direito. Ele fala sobre as reflexões sobre a eficácia da atuação do poder público frente às medidas socioeducativas. Eu agradeço primeiramente à instituição, a Faculdade de Direito de Santo André, a magnífica reitora Arleide Braga, também a diretoria, em nome de Karina Braga e Karen Braga, ao presidente da banca, o orientador Pedro, que foi maravilhoso comigo, muito obrigado pela confiança, aos professores aqui presentes também, a todos da instituição, que foram sempre maravilhosos comigo, a parte administrativa, o pessoal da portaria, sempre me dando todo o apoio para essa pessoa ansiosa no dia a dia. E claro, a todos os colegas presentes, amigos, nessa caminhada desses 5 anos, aos meus amigos em particular aqui presente, a minha família, representada pela minha mãe, pelas minhas irmãs, minhas sobrinhas e a minha filha. Espero atender as expectativas de vocês. Obrigada por compartilharem esse momento comigo. Nesse trabalho de conclusão, eu apresento reflexões importantes sobre a proteção dos direitos da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social. A problemática do meu trabalho aborda as questões centrais da eficácia e da aplicabilidade das medidas socioeducativas. A discussão se concentra na natureza dessas medidas, questionando se são predominantemente reeducativas e ressocializadoras, ou se possuem caráter punitivo e sancionatório. Além disso, destaco também a interligação entre a eficácia das medidas e a implementação prática, exigindo a atuação adequada dos operadores do direito e outros órgãos públicos. Trazendo também como objetivo do documento em analisar como o poder público viabiliza a aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA. O estudo busca compreender a importância do ECA e a sua aplicação às medidas socioeducativas que eu explicarei a seguir. Em hipótese, o estudo se baseia em uma análise crítica reflexiva sobre a eficácia da aplicabilidade das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, abordando a aplicação conforme previsto no ECA, o suporte adequado por parte dos órgãos públicos e as considerações das necessidades individuais dos adolescentes, apresentando reflexões importantes sobre a proteção dos direitos da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social. A metodologia que eu apliquei, ela utiliza uma pesquisa bibliográfica qualitativa que envolve a análise crítica de fontes bibliográficas relevantes sobre o tema, e o estudo segue etapas específicas para a sua realização de compreensão da importância do ECA. Eu divido em 3 capítulos. Primeiramente, discuto a importância do ECA e sua aplicação. Segundo, abordo as medidas socioeducativas aplicáveis a jovens infratores, como a maioria da sociedade conhece. Porém, são adolescentes em conflito com a lei, a forma correta de se falar nos dias de hoje. O terceiro analisa as ações do poder público em relação ao ECA. No primeiro capítulo, então, começo com a nossa querida Carta Magna, a nossa Constituição de 1988,
que trouxe novidades marcantes ao adotar a doutrina da proteção integral para a infância e adolescência no nosso país. Uma abordagem reconhecida internacionalmente em convenções, assembleias, como na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989. Aprovada por unanimidade na Assembleia Geral das Nações Unidas. Foi a primeira vez na história do Brasil que a questão da criança e do adolescente recebeu prioridade absoluta, tornando a proteção um dever da família, da sociedade e do Estado. Importante, eu preciso falar um pouco da trajetória histórica para chegar nas medidas socioeducativas que, pelo que na minha pesquisa e no meu trabalho do dia a dia, que eu trabalho com crianças e adolescentes, eu percebo que eles desconhecem e também até os próprios pais e a própria sociedade. Então, nessa trajetória, como sou professora de História e pesquisadora, em 1830, o Código Criminal do Império do Brasil, ele isenta os menores de 14 anos da responsabilidade criminal, mas permite que eles tenham discernimento comprovado na idade acima de 9 anos para responder por seus delitos. Em 1923, vem o Código Melo Matos, que tem esse nome devido ao primeiro juiz de menores da América Latina, e chamado também de Código de Menores, criado no Brasil, o primeiro juizado de menores. O Brasil República, então a gente sai, em 1927, e a criança, ela recebe algumas nomenclaturas, como criança é tratada a criança rica, menor a criança pobre, aquela criança que precisa de vigilância das autoridades, aquela criança que não tem uma condição socioeconômica, aquela criança que foi abandonada pelos pais. Ela não é tratada como uma criança ou como um adolescente, ela é tratada como menor. E o que é esse menor? O menor, ele é um desajustado socialmente. O Código de Menores, de 1927, traz a doutrina do direito do menor e a responsabilidade penal da criança, que se inicia aos 9 anos, tratada ora como adulta e ora como criança responsável por si só. No Código Penal Brasileiro, em 1940, traz a imputabilidade do menor de 18 anos de idade, no artigo 27, reformado depois pela Lei 7.209 de julho de 84. Em 1942, nós temos aí os serviços de assistência ao menor, que já é no governo de Getúlio Vargas, onde o órgão do Ministério da Justiça, que funcionava como o equivalente ao sistema penitenciário para a população menor de 18 anos. Então, em 1959, nós temos a Declaração dos Direitos da Criança, onde no seu princípio segundo, traz a criança onde ela tem que gozar da proteção social, do físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia, normal e em condições de liberdade e dignidade. Em 64, nós temos aí, adiante, a FEBEM, que alguns aqui lembram, FUNABEM, na época, sempre falada como a instituição do bem-estar do menor, com o objetivo de formular, implantar e executar os programas de atendimento a menores em situação irregular, prevenindo a marginalização e oferecendo-lhes a oportunidade de uma promoção social. Em 79, o Código de Menores, aquele que eu falei anteriormente, ele é reformulado. E ao fim das diferenças terminológicas, do menor vadio, o menor prostituto, o menor que não era valorizado. Então, a introdução da doutrina da situação irregular. O menor abandonado, o delinquente agora é tratado com essa doutrina, com todo o poder de decisão sobre as questões da infância, centralizado no juiz de menores. Nega os direitos constitucionais, criando uma legislação discriminatória. Atribui ao juiz a declaração da relevância dos delitos e reduz a infância a objeto de proteção. Então, nós chegamos à nossa Constituição Federal, nossa Carta Magna, em 1980, que
traz no seu artigo 227 que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aí então, com base nesse artigo 227, maravilhoso, nós temos em 1989 a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, onde, agora particularmente, eu fiz parte da elaboração do ECA, no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, onde até a minha família agora eu vejo a surpresa de que eles vão se lembrar quando eu fazia parte dos meus 11 anos de idade aos meus 17. E eu ajudei nessa elaboração sendo a representante do Estado de São Paulo na Comissão Nacional. E aí então, nessa elaboração junto com outros órgãos, outros órgãos sociais, comunitários, nós temos então essa elaboração e a promulgação em 1990 do ECA. Trazendo então nessa lei 8.069 a doutrina da proteção integral, a proteção da criança e do adolescente, o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direito e respeito na condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O adolescente agora, ele é uma criança, no caso uma pessoa entre 12 e 18 anos e a criança até os 18 anos de idade incompletos. Enquanto a nomenclatura código de menores, lembra que eu falei, o código é substituído agora por estatuto, que designa para esse conjunto de direitos visando proteger a classe vulnerável. E não mais o menor, a criança sendo tratada como criança e o adolescente como adolescente. Onde eu tive também a honra de conhecer o promotor de justiça, que atuou em Diadema, o Paulo Afonso Garrido de Paula, que destaca a evolução do tratamento jurídico da criança e do adolescente na doutrina de proteção integral, que visa a proteção da promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, de forma humanitária, dos eventos sociais e direitos individuais fundamentais. Então, agora, indo aí, emergindo em 2006, para nós encerrarmos, aparece o Sistema da Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o intuito crucial de fortalecer a implementação do ECA. E vem para nós as medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do ECA, onde ele se divide de 3 formas. Sobre o ato, só um adendo antes, sobre o ato infracional, no caso, para compreensão, o infrator, como muitos conhecem, a forma certa de falar é o adolescente em conflito com a lei. E no caso, a gente tem aí as obrigações, com relação às medidas socioeducativas. A primeira delas, a advertência, consiste em uma reparação verbal com o objetivo de sensibilizar e esclarecer ao adolescente sobre a consequência de sua residência infracional. A obrigação de reparar o dano, que está no artigo 116, é imposta apenas nas situações de atos infracionais que ocasionaram prejuízos materiais. Pode-se dar a partir daí a restituição do dano. Prestação de serviços à comunidade, no artigo 117 do ECA. A liberdade assistida, no artigo 118 e 119. A inserção em regime de semiliberdade, no 120. A internação em estabelecimento educacional, no 121 ao 125. E, no caso para Marco Bandeira, que inclusive era juiz na vara da infância e juventude, a internação representa a intervenção estatal mais severa no âmbito individual do cidadão, visto que o poder sancionatório do Estado atinge o jus libertis, que é o direito de liberdade do adolescente, considerando um dos bens mais significativos após a própria vida. Em súmula do STJ de 605,
Estabelece que a maioridade penal não interfere na apuração de atos infracionais, nem na aplicação de medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. No processo do cumprimento da medida socioeducativa, não se encerra o procedimento nem implica na liberdade automática do indivíduo. O tribunal considera a idade do menor no momento do ato infracional e permite a extensão das medidas até os 21 anos, conforme estipulado pelo ECA. Como resultado, em análise crítica e reflexiva, realizo ao longo do estudo insights importantes sobre a eficácia e aplicabilidade das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A conclusão é que o estudo sobre a eficácia e aplicabilidade das medidas socioeducativas previstas no ECA não apenas é uma intenção legislativa, mas também a implementação da prática e da atuação dos operadores do direito, bem como outros órgãos públicos envolvidos, e se as medidas não forem alcançadas conforme previsto no Código, e se não houver o devido apoio dos órgãos públicos para a execução adequada, a eficácia pode ser comprometida. Importante, a participação da sociedade nas políticas públicas, o conhecimento sendo levado à informação para que todos saibam como tratar a criança e o adolescente, principalmente os que estão em conflito com a lei. Perfeito. Perfeito. Dando sequência aos trabalhos, como nós vamos fazendo, inicio a palavra com a professora Egli, para suas considerações, tanto quanto formal quanto material referente ao seu trabalho. Muito bem. Eliane, parabéns. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação, parabéns pela postura, né? Pela vestimenta, tudo isso é um conjunto, né? Que deve ser observado para este momento, talvez o momento acadêmico mais importante que vocês vivenciam durante toda a graduação. Penso eu que seja o momento mais importante. Então, parabéns. Tá? Parabéns, professor, pela condução aí do trabalho também, que também é um tema atual e sempre será, né? Porém, eu começo com a mesma orientação que eu já dei para todos. Se você pretende levar esse material adiante, se você pretende produzir em cima dele artigos, publicar como livro, como capítulo de livro, que é muito grandioso para todos vocês que apresentam os trabalhos. E vou repetir, o meu pai dizia que o nome é a coisa mais nobre que nós temos na vida. Quando você faz um trabalho acadêmico, você precisa respeitar não apenas o seu nome, mas você também está corretinho, certinho com o nome do seu orientador. E o Pedro já demonstrou que não tem essa vaidade, mas não é uma questão de vaidade. É uma questão de coerência com as normas da ABNT. Bom, então se for levar adiante, corrija o material, por gentileza, para levar o nome do seu orientador adiante, como tem que ser. Os agradecimentos, né, toda aquela abertura que a gente sabe que é necessária, você a fez, não só por escrito no seu trabalho, agradeço a menção ao meu nome também, muito obrigada, vários professores que você mencionou, agradeço pela parte que me toca, né, como dizem. Com relação às citações e referências do trabalho, não é a forma que eu particularmente goste, com a citação por notas de rodapé, que eu acho que dificulta um pouco a leitura. Para mim, talvez do alto dos 5.8 que eu completo hoje, eu fico um pouco confusa com as citações quando elas não estão dentro do texto. Eu gosto mais que com notas de rodapé. E aí eu fui encontrar a sua primeira citação direta só na página 15 do trabalho. Então, para mim, dificulta um pouco a leitura. Tá? Eu gostaria que você me trouxesse na página 32, se você puder abrir por gentileza, em especial na página 33, perdão, na página 33, no meio do trabalho, estabelece que a maioridade penal não interfere na apuração de atos infracionais nem na aplicação das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso significa que o fato de um jovem ter atingido a maioridade penal durante o processo ou o cumprimento de uma medida socioeducativa não encerra o procedimento nem implica na liberdade automática do indivíduo. O tribunal considera a idade do menor no momento do ato infracional e permite a extensão das medidas até os 21 anos, conforme estipulado pelo ECA. Eu gostaria que você explicasse como isso funciona. Sim. No caso, essa súmula
do STJ, ela traz, né, exatamente que o tribunal considera a idade do menor no momento do ato infracional, a idade dele até os 18 anos. E que, no caso, é permitida essa extensão das medidas até os 21 anos dele, as medidas socioeducativas, né, de aplicabilidade. Até uma questão que, na minha pesquisa, e que eu estava até na minha apresentação, onde não deu tempo, é exatamente essa questão de revisão de alguns fatores na sociedade contemporânea, onde a discussão do ECA, inicialmente, houve a presença de crianças e adolescentes. E hoje, também, seria importante essa discussão para verificar se a própria criança e o adolescente, como deveria ser aplicada, se realmente essa questão de ir até os 21 anos é benéfica ou não, né? Colocando a criança e o adolescente como sujeito realmente de direito e com direito à sua humanização, para ver se isso realmente não interfere na sua dignidade. Muito bem, na 36 você traz novamente essa informação. Não existe medida socioeducativa com prazo fixo, pois sua duração depende do progresso do adolescente e da consecução das metas estabelecidas. Nós tivemos aqui na casa um professor chamado Glauco, que foi juiz em Ribeirão Pires, é uma pessoa que eu sou admiradora, sou fã do trabalho do Dr. Glauco, e ele era juiz em Ribeirão Pires e ele criou a Central de Penas Alternativas, e ele fazia encontros de trabalho com aqueles jovens para a aplicação das penas alternativas. E segundo as informações que ele nos passava, que esse Ribeirão é uma cidade pequena, né, para a gente ter essa interação com o juiz não é fácil, né? Segundo as informações que ele nos passava, a importância da pena alternativa é muito válida, porque o jovem que foi, por exemplo, pintar, caiar, dava esse tipo de situação, caiar guia na rua, na cidade, trabalhar na prefeitura ali ajudando o pessoal, trabalhar em abrigos de crianças ou de idosos, enfim, os jovens que se envolviam com essas atividades, segundo ele, quando terminava a pena, eles acabavam se tornando voluntários nesses espaços. Você chegou a pesquisar alguma coisa a respeito? Isso é exatamente o processo de ressocialização, né? São políticas públicas que devem ser muito bem elaboradas, muito bem transmitidas à sociedade. Essa, por exemplo, é maravilhosa e tem algumas outras. Por isso que eu destaco essa importância, até na minha conclusão, da criança e do adolescente participando realmente da sociedade, porque eles vão saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres também. Porque inicialmente o ECA, como eu participei, era exatamente essa a intenção. A discussão era quais são os direitos que você quer, quais são os deveres que você precisa para chegar aos seus direitos, né? Tem que trabalhar nessa linha. E hoje, né, nós estamos numa sociedade extremamente contemporânea, numa dimensão absurda, onde o adolescente ele tem ferramentas de alta tecnologia e se prende somente a isso e não tem acesso, principalmente, às questões relacionadas aí no caso, se ele cometer um ato infracional, né? E, aliás, desculpa, só contando um pouquinho, professora, com relação à questão do nome do professor, e todos os nomes que estão no meu trabalho, eu pesquisei até diretamente com a administração da faculdade, cada um gostaria de ser colocado. Desculpe se eu me equivoquei. Ele não tem essa verdade, isso é uma observação minha. Desculpe se eu me equivoquei. Que o nome é regimental e eu vi o trabalho e eu vi o nome e eu não disse. Ele não tem. Então, e aí, no caso também referente à formatação, eu até procurei também conforme a formatação da faculdade de orientação. Sim, não, é uma observação minha pessoal que, para mim, eu leio com mais facilidade, com mais entendimento, inclusive, quando tenho as fontes, mas você está dentro do que é previsto pela faculdade. Isso não é nenhuma... na página 45, se você conseguir me acompanhar, se você tiver, diz assim, que no Brasil, o Estado não alcançou métodos eficazes para prevenir a reincidência. Não existe uma abordagem integralmente eficiente e é possível observar que o Estado ainda não cumpre integralmente sua responsabilidade, conforme descrito no artigo 227 da Constituição Federal, em relação ao período de execução das medidas socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei.
É autoral essa informação? Veio de alguma fonte? No caso, essa informação é exatamente onde eu coloco, né, essa necessidade da informação. 44, professor. É sua, então? É uma informação sua. Tá. Com relação à formatação, também observo que tem muitas partes do texto que, para mim, fez falta a fonte. Eu vou deixar as minhas observações aqui, você leve se achar que deva considerá-las, tá bom? Mas no mais, parabéns, é um tema que deveria, se não deveria ser muito caro para todas as pessoas, porque é o futuro, né? É o futuro do nosso país, que muitas vezes a gente vai ter aí uma geração perdida por conta de não observância de tudo isso. A intenção do meu trabalho foi exatamente essa, iniciar essa discussão, essa pesquisa, para que as pessoas consigam ir atrás da informação e realmente exigir do poder público a informação, políticas públicas adequadas no tratamento da criança e do adolescente. E uma última observação, sente falta de gráficos, né? Sente falta também de indicadores apontados dessa forma, já conversamos também na banca anterior, que engrandecem muito o trabalho, tornam ele mais atraente, mais fácil da gente traduzir. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Agora passo a palavra para o professor Renan Dele para suas considerações no trabalho e eventual pergunta. Primeiramente, parabéns pela apresentação, parabéns pela oratória, porque nós sabemos que é extremamente difícil estar aí e você teve uma oratória perfeita do meu ponto de vista. Parabenizo isso com certeza e que sirva de lição para os demais alunos também. Parabenizo também pela bibliografia que é rica em livros, né? Como eu sempre cito, eu gosto de livros e tem muito livro aqui, então isso sem dúvida nenhuma dá um enriquecimento maior para o trabalho acadêmico também, tá? Também parabenizo você também pelos agradecimentos, inclusive aos professores que foram citados pela aluna. Eu percebi que de fato houve muito empenho e muito esforço da sua parte, colaboração de todos que você cita. Eu acho que isso é extremamente importante deixar claro que os agradecimentos são ali pontos onde a gente coloca o nosso sentimento e a gente observa que a luta para se formar não é fácil, todos nós já estivemos lá na frente também, então parabéns também por isso. E também parabéns por citar a Constituição Federal, isso é extremamente importante dentro do trabalho acadêmico, você faz isso com uma desenvoltura muito fácil no trabalho, então eu fico satisfeito com isso também, tá? Algumas considerações a fazer. Nas folhas 46, você menciona que o poder público falta suporte material e estrutural para ter, eu acho que talvez maior eficácia para as medidas aí socioeducativas. Quais suportes materiais e estrutural faltaria no seu ponto de vista? Por exemplo, como eu falei, eu lido com crianças e adolescentes, sou professora, dou aula em instituições do Estado e também instituição municipal e particular. E como já tenho uma idade, também a experiência que eu tive com crianças e adolescentes, com o menor infrator na época, onde nós discutíamos, né? Desde essa época, a discussão vinha com relação a locais adequados para que eles tivessem exatamente a cultura, o lazer, a educação, né? Principalmente o esporte, a cultura e também a questão da saúde. Então, falta sim, hoje não é uma questão pontual, claro que nós temos aí, né, os entes federativos, que cada um em sua esfera, cuidam das questões dos estados, dos municípios, né? Alguns melhores que os outros, mas falta. E exatamente essa questão das políticas públicas, a viabilização de locais, de pessoas adequadas para lidar com a criança e o adolescente, para que eles tenham acesso à qualidade em cultura, lazer, esporte, que é o que impulsiona o ser humano, que é o que traz ele para ser inserido à sociedade. Ainda mais hoje, nos dias em que nós estamos totalmente ligados à tecnologia, onde nós vemos que as crianças e adolescentes, independente da sua questão, né, socioeconômica, ele tem um celular, ele tem um tablet, ele está totalmente conectado à internet o tempo todo. Então, essa é uma preocupação. O meu trabalho é exatamente para que seja verificada essa raiz do ECA.
exatamente para que seja verificada as questões de como era e como nós estamos hoje. Porque a minha intenção é entrar na questão contemporânea, só que isso demandaria uma tese. Eu pretendo que seja no meu doutorado. Perfeito. Mais uma pergunta. Quando você fala dessa ausência de suporte material e estrutural por parte dos órgãos públicos, isso seria a nível estadual, né? Porque o que eu percebo, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem uma fundação Casa do Tatuapé, que é maior, lá tem tudo, lá tem padaria, posto médico, biblioteca, piscina, quadra. Então lá é como se fosse uma cidade lá dentro, e de fato funciona. Então, se nós pegarmos São Paulo como exemplo no seu trabalho, parece que não falta suporte material e estrutural. Mas eu não sei se de repente lá no Amapá ou em outro lugar tem essa mesma estrutura. Então, qual é a sua reflexão, já que o seu tema é sobre reflexão, qual é a sua reflexão acerca disso? A minha reflexão é nível Brasil. Porém, como eu disse, em alguns entes federativos tem uma aplicabilidade diferenciada. Por exemplo, aqui em Santo André, hoje, nós temos algumas possibilidades aí muito grandes de atendimento à criança e ao adolescente. Porém, a questão dos locais, como eu vejo, tem alguns lugares de esporte, que também fica defasado. Aquelas crianças chegam, adolescentes para brincar, por exemplo, nos parques, mas não tem uma rotatividade adequada, não tem profissionais muitas vezes. Então, é uma parceria, tanto da questão material como também da questão de estruturação. Eu tenho só mais uma pergunta e uma observação. A última pergunta também está relacionada às reflexões, porque se são reflexões sobre a eficácia da atuação do poder público frente a essas medidas, eu gostaria que você desse a sua opinião, se mediante essas medidas, mediante as reflexões que você traz, você acredita que há ressocialização, há de fato uma chance desse menor infrator voltar e mudar a sua vida, ou não? Ele vai permanecer delinquente? Acredito 100%. Porque se eu não acreditasse, eu não faria esse trabalho com tanto amor e carinho, porque eu trago exatamente do que eu vivi como criança, como adolescente, né, devido à faixa etária, eu estava nessa transição e passei a ser adolescente, e convivi com os meninos de rua, que moravam na rua. Nós passávamos fins de semana em um alojamento, discutindo o que nós queríamos. Eu fui privilegiada de ter uma família, de ter um lar, mas eles não tinham. E muitas vezes eles me perguntavam, né, e até me emociona lembrar que esse trabalho foi significativo, porque quando eu participava desse movimento, o meu sonho era ser uma educadora, o meu sonho era ser uma cientista jurídica. Porque eu tinha toda uma utopia na época, né, de um mundo perfeito, de um mundo igualitário, e conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que nós vivemos num país capitalista. E tive que me adequar a ele, e nisso eu tive que deixar de lado, às vezes, os meus valores, em relação ao que eu tratava antes, que eu elaborei, que era o meu sonho ali no papel, sendo aprovado numa Câmara onde eu sentei no lugar dos deputados, né? Junto com esses, na época, menores infratores. Então, hoje, eu acredito sim, porque muitos deles eu vi sendo ressocializados. Eu, por exemplo, como uma adolescente na época, eu poderia não ser hoje, não ter ido atrás dos meus sonhos e estar aqui hoje, cumprindo com um desses sonhos, realizando um deles. Então, eu acredito sim, acredito na criança e no adolescente, porque eles são o futuro. Se a gente não colocar realmente a criança e o adolescente, como eu lido com eles diariamente e falo para eles, tenho até uma aluna aqui presente, falo diariamente para eles, que eles são o futuro, eles têm realmente que procurar os seus direitos, procurar a informação e tratar os demais como iguais. Realmente procurar a informação de como ajudar esse colega, ter a empatia e procurar exatamente na justiça. Por fim, a última observação, na folha 44, você está tendo alto índice de rebeliões em instituições como a FEBEM. Em 2006 é a fonte, né? Eu puxei para ver qual tinha sido a última rebelião aqui em São Paulo, por exemplo, e foi em 2019. Então, quando a gente pega aqui falando que foi um alto índice, foi para 2006.
Mas se nós pegarmos a última rebelião, 2019, não tem tanta rebelião, a gente não vê mais como na década de 90, todos os meses rebelião. Então isso realmente diminuiu muito. Então serve para você observar que sempre quando você utilizar uma fonte, tentar pegar a informação mais recente possível. Porque de 2006 para agora mudou muito esse quadro social. Né? Não tem tanta rebelião como tinha antes. Tá bom? Mas no mais, você está de parabéns realmente e reenfatizo, a oratória é perfeita. Obrigado pelas considerações, Eliane. Depois eu faço as minhas. Agora, como regimental, peço que todos saiam da sala para que nós façamos a atribuição da nota